Boa noite, meu nome é Marco Rodrigo Ari. Hoje eu estou gravando um vídeo aqui com o meu gestor Alberi para fazer o trabalho de conclusão de curso do projeto empreendedor de processos gerenciais. E vou começar fazendo uma pergunta para ele, para ele explicar um pouco como que é o processo de moagem de tintas industriais. Boa noite, eu sou gestor de produção, meu nome é Alberi Guimarães. O processo de moagem, Marco, ele é o segundo, digamos assim, o segundo passo de uma tinta industrial, tá? Antes do processo de moagem, ele tem um primeiro processo que se chama pré-dispersão ou pré-mistura, que ele influencia muito no processo de moagem. Então, para te ter uma boa moagem, um bom filme na moagem, tu deve ter primeiro uma boa pré-dispersão. A pré-dispersão, ela consiste em tu fazer um cisalhamento da matéria-prima sólida dentro de uma matéria-prima líquida, resina, solvente, aditivo, dispersantes. Isso aí se faz dentro de um tacho, um equipamento que se chama caules. Eu até fiz um desenho aqui próximo, parecido, tá? Não desculpe o desenho. Mas ele é um eixo com um disco dentado e aqui tu vai adicionando primeiramente a matéria-prima líquida, né? Que são resinas e solventes e alguns dispersantes, e depois tu vai adicionando a matéria-prima sólida. Ou seja, pós, né? Carbonato, titânio, negro de fumo, pigmentos assim que tu vai adicionando aqui. Importante que essa pré-dispersão seja bem feita e que ela seja adicionada as matérias-primas na ordem correta, tá? Ou seja, os pós que são mais leves, adicionado primeiro. Para quê? Para que fique bem umectado esse material aqui. O que acontece tu adicionar uma matéria-prima pesada dentro de um líquido? Ela vai sedimentar no fundo. Isso não pode ocorrer. Por quê? Porque essa parte que vai para a moagem posteriormente, ela tem que se tornar uma pasta. Sabe? Uma pasta grossa, consistente. Não pode ser um líquido. Então, por isso, é importante tu adicionar primeiramente os pós mais leves e, na sequência, os mais pesados, para que seja feito uma pasta mais consistente. Após essa pasta ser pronta, tu vai para o processo de moagem, tá? Que consiste em fazer esse cisalhamento aí do material, ou seja, formar um filme. Após tu ter essa pasta feita na pré-mistura, tu vai levar esse material para o moinho e vai lá dar quantas passadas no moinho sejam necessárias para que tu consiga um grau de moagem, que aí depende do produto, vai estar especificado na forma do produto ou conforme a especificação do cliente que ele pede. O processo de moagem ele é bem complicado, tá? Não é um processo simples, tá? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é a simulação da câmera do moinho, tá? O que é a câmera do moinho? Mais tarde a gente vai falar desse equipamento horizontal que a gente utiliza hoje. Mas ele é uma câmera, um cilindro aqui, onde tem um eixo com vários discos, né? E 2/3 dessa câmera, ela possui esferas normalmente de zircônio, tá? Que são esferas miudinhas, né? Pequenas, tem de outras espessuras, mas normalmente são pequenas. E aí o que faz? Esse eixo gira em alta rotação, né? E essa tinta é bombeada contra a gravidade. O que acontece? Essa tinta não, é aquela pasta que a gente fez anteriormente lá na pré-mistura, tá? Então ela vai ser bombeada de baixo para cima aqui e vai sair lá do outro lado. E essas esferas, quando elas entram em atrito junto com a tinta, porque elas ficam se movimentando aqui dentro em alta rotação, elas vão quebrando aquelas partículas que estão maior e com isso formando um filme. É o que vai formar o filme mais tarde da tinta. E é importante esse processo aqui, porque o que acontece? Se essas partículas não forem bem quebradas,
elas vão sedimentar no fundo. E tu não pode comprar uma tinta que ela esteja toda sedimentada, ela tem que estar suspensa. Então é importante que essas partículas sejam bem quebradas, bem cisalhadas, para que elas fiquem suspensas dentro do veículo, que é da resina e do solvente. Então o processo de moagem consiste nisso, em tu conseguir formar um filme a partir de pigmentos e pós sólidos, tu quebrar essas partículas até que elas se formem partículas mínimas que consigam ficar suspensas na tinta mais tarde. Outra pergunta que eu queria te fazer, Guri. Hoje no nosso setor, qual é o tipo de equipamento que estamos usando atualmente, né? Sim. A gente usa moinhos verticais, tá? Que é esse que eu mostrei para vocês aqui, que o produto entra por baixo e sai por cima, né? Então o teu trabalho consiste em a gente trocar esses moinhos, né? Por quê? Porque o moinho vertical hoje ele é um equipamento que causa vários problemas, tá? São problemas, na verdade, de três tipos, assim, digamos. O principal é o problema econômico, tá? Porque ele te causa muita perda, né? Perda de materiais, porque no momento que tu coloca esse eixo do moinho gira em alta rotação, ele cria muito, ele esquenta, né? Ele tem um calor muito grande ali e ocorre muita evaporação, né? Evaporação de solvente. Essa evaporação ela te causa uma perda econômica, porque são solvente que está indo para o ambiente e tu não consegue recuperar ele. Então, mais tarde, em outra etapa, tu terá que repor esse material de novo dentro do produto. Além dessa perda econômica, dessa evaporação, é um problema ambiental também, porque esse solvente está indo para o meio ambiente. Além de ir para o meio ambiente, tem outro problema que pode causar essa evaporação, que é o problema de segurança. No momento que tu tem evaporação de solvente no ambiente, tu pode ter um ambiente explosivo ali, e ao mesmo tempo que o operador que está operando também está sob risco respirando aquele ar ali insalubre. Então, por isso o equipamento de segurança também nesse local. Então, esse é um dos maiores problemas do moinho vertical, né? E com essa troca dos equipamentos, quais são os resultados, quais são os ganhos que nós vamos ganhar com essa substituição do moinho vertical para o horizontal? Ótimo. Os principais ganhos são nessa questão que eu já falei anterior. Evitar essas perdas. Evitar as perdas econômicas, que são evaporações, que são a perda de materiais, porque quando tu forma uma pasta lá na pré-mistura e vai passando nos moinhos, e aí quando tu passa no moinho aqui, que nem eu mostrei anteriormente, né, entra por aqui e sai por lá. Se não alcançar o grau de moagem especificado, tu terá que dar uma outra passada nesse produto, né? Então tu começa a ter perdas, que vai evaporar muito solvente, vai para o ambiente, e a própria pasta essa tu não consegue tirar todo de dentro dessas esferas aqui. Então tu vai perdendo material em cada passada que tu vai passando ali no moinho. Então, em termos econômicos, essa é a principal objetivo, o principal ganho, é diminuir, minimizar essa perda por evaporação. Assim como que o objetivo é diminuir a perda com energia elétrica. Porque se tu passar 3, 4 vezes uma massa de moagem e tu conseguir com outro equipamento diminuir para 2, por exemplo, tu ganhou 50% de energia elétrica, porque aquele equipamento não ficou 10 horas funcionando, e sim ficou 5. Vamos ter uma redução de custo de energia elétrica. Sim, com certeza, uma redução de custo, porque tu deixou de gastar um X em energia elétrica e passou a gastar X, que seria menor, um consumo menor de energia. Então esse também é um dos ganhos. Sem contar o ganho
Ambiental, no momento que tu tem um processo mais fechado, um moinho horizontal, tu não perde evaporação, a limpeza desse moinho ele é mais fácil, então tu não tem perda também de material, não precisa repor mais tarde. Assim como o pessoal, o ambiente respira menos o ar contaminado e o ambiente não recebe tanto ar contaminado e consequentemente as pessoas também, em termos de ganho de segurança. Podemos dizer também que a gente pode ganhar em produtividade. Se no moinho vertical a gente perde um tempo de 3 ou 4 passados, com o outro a gente pode ganhar um ganho de produtividade porque ele faz o mesmo processo ou até melhor com 2 ou uma. Sim, né? obviamente que sim. Porque o mesmo operador que vai operar um moinho vertical e deu 5 passadas aquele produto, então ele teve uma produtividade lá X. Se ele conseguir num moinho horizontal, aquele mesmo operador, em menos tempo, em 2 passadas, por exemplo, consequentemente a produtividade dele aumentou, né? Então se tem também um ganho por produtividade, com certeza. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para a Shuri, qual é a ferramenta que nós utilizamos para chegar nessa conclusão? Bom, a gente começou com o planejamento, né, fazendo um plano de ação, 5W2H, do que a gente ia fazer. Mapeou lá o que, o como, quando, quem, custo, a partir do problema da moagem. Então esse cronograma foi sendo seguido e a gente chegou agora nesse momento foi testado, né? E a gente chegou à conclusão que tem sim ganhos. Tem ganhos sim, com certeza. Bastante. Né? Bom, eu acho que está muito bem explicado o que o Alberi aqui passou para nós aqui. Então, desde já quero te agradecer, obrigado pela participação. O Alberi é o meu gestor, ele me ajudou bastante nesse trabalho, ele levantou todos os dados necessários para a conclusão desse trabalho. Quero agradecer também ao professor Tyson pela oportunidade, pelo conhecimento e ensinamento que ele nos passa. E queria dizer que foi muito satisfatório fazer todo esse trabalho. É um ganho para a empresa, é um ganho para o operador, é ganho para o meio ambiente, para todos. Então esse foi meu trabalho de intraempreendedorismo. Então é isso e vamos lá. Eu agradeço a Marcos o convite para participar desse trabalho. E esse plano de ação será passado para a diretoria, para uma análise e possivelmente teremos a implementação. Talvez não todas de uma vez só, mas em sequência algum equipamento provavelmente será substituído. Com certeza, depende da aprovação da diretoria, né? Então acho que ficou muito bem explicado ali, né, todo o nosso processo. E então vamos ficar por aí. Obrigado. Obrigado.